Todo mundo tem um certo objetivo na sua vida. Todo mundo anseia realizar algum tipo de sonho ou testemunhar um acontecimento enquanto está vivo. Olha, até o fim da minha vida eu desejaria que tal coisa fosse realizado. Qual é a sua, né? Essa é uma pergunta inicial para a gente começar a nossa reflexão, que vai trazer o nosso texto bíblico. O que você gostaria de ver realizado ou testemunhasse durante a sua vida antes de você morrer? Nós vamos trazer a história de Simeão, que não é uma história muito conhecida, mas ao mesmo tempo eu tenho me apaixonado mais, eu tenho me aproximado mais de histórias que não são tão conhecidas na Bíblia, de textos bíblicos que estão escondidos. Eu gosto, sabe, de fazer aquela investigação, de cavar, de buscar aqueles tesouros e falar de repente da nossa alma humana, porque de alguma forma os textos bíblicos refletem um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho do nosso cotidiano, um pouquinho da nossa relação com Deus. Veja só que história legal, que história bacana, que está em Lucas capítulo 2, a partir do verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver Cristo do Senhor, o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão o tomou dos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe. Aí tem umas profecias que ele solta para Maria, mas até aqui eu acho que já está de bom tamanho. Quem atravessa as histórias bíblicas sabe que a esperança da vinda do Messias, da manifestação do Filho de Deus, era algo que percorria todas as páginas, todos os homens e mulheres de Deus, todos os profetas, eles ansiavam por ver a salvação chegando a todos os homens, a salvação chegando a Israel, sabe, a manifestação de Deus, a comunhão de Deus com os homens através de Cristo. E, de certa forma, Jesus Cristo fala também com seus discípulos assim: olha, aquilo que vocês estão vendo hoje, essas maravilhas, esses milagres, essa presença de Deus no meio de vocês, saibam de uma coisa: muitos reis, muitos profetas desejaram ver o que vocês estão vendo. Quando Tomé chegou para ele e disse assim: rapaz, para os seus amigos discípulos, né, que tinham visto Jesus e ele não tinha visto, ele disse: rapaz, eu só vou acreditar se eu ver Jesus ressuscitado, se eu botar meu dedo lá na ferida, se eu ver, rapaz, se eu não ver, eu não vou crer. Aí Jesus aparece para Tomé, né? Aí Tomé se ajoelha e tem aquele momento emocionante, mas Jesus fala: olha, vocês creram porque viram. Muitos são aqueles que não vão ver e vão crer. Então aquele momento era um momento muito especial, de você enxergar, de você poder pegar em Jesus, de você ver o milagre acontecendo ali na tua frente, de você poder ouvir as palavras dele. E Simeão, ele transborda desse sentimento: eu queria ver Jesus Cristo. Talvez a gente pudesse fazer uma associação desse sentimento ao que nós hoje desejamos ver, a segunda vinda de Cristo, né? Todos nós vivemos numa sociedade meio aflitiva, cheia de sofrimentos. Em algum momento da nossa vida a gente começa a sentir vontade, saudade do céu, né? Saudade de Deus, saudade de viver no lugar que seria a nossa casa verdadeira. E a gente começa a sentir vontade que Jesus volte logo, que Jesus se manifeste, que acabe com o sofrimento, que transforme nossos corpos que vão se consumindo, sabe? Que traga justiça sobre essa terra, porque a maldade, sabe, a injustiça, o sofrimento, a angústia, a aflição vai machucando a nossa alma, que mesmo a gente sendo homens e mulheres de fé, a gente tem saudade do céu e diz: rapaz, eu queria ver Jesus voltando. Não tem aquela música do grupo Logos que diz, né? Pai, eu queria tanto ver. Aí diz assim: o meu Senhor descer vindo me encontrar. Esse é um desejo de todos os crentes que eu vejo na minha vida, e eu também tenho esse desejo. Às vezes a gente cantava, né? Glória ao autor da salvação. Veja, então esse é um sentimento muito firme. E eu queria fazer uma reflexão com vocês,
que pudesse adentrar em outros sentimentos humanos e mais cotidianos nossos, mas toda vez que eu faço uma pergunta assim, o que você desejaria ver antes de morrer? Antes assim de completar os seus dias, qual é o seu sentimento, o seu maior anseio? Como cristãos que aprendemos ao longo da vida a dar a resposta correta, a dar a resposta certa, a ter uma fé justa e fiel, a gente sempre responderia: gostaria de ver Jesus voltar. Bom, essa resposta é a resposta que todo mundo vai dar e acaba que a gente encerra a reflexão e deixa de fazer algumas camadas de reflexões poderosas, né, mais profundas. Então, a título da gente, sabe, se permitir ir um pouco além, eu vou mudar um pouquinho a pergunta. Eu vou fazer a pergunta agora de outro jeito. Tirando a volta de Cristo, tirando a manifestação do céu, tirando aquele dia final, sabe, a eternidade, tirando essas coisas que são a resposta certa que a gente tem que dar, e se permitindo olhar um pouco para a sua vida nesse momento, nas suas questões, nos seus anseios, nas suas lutas, o que seria dentro do seu universo significativo e das lutas que você tem hoje, que você gostaria de ver completo e realizado, ou manifesto, ou que acontecesse, ou uma espécie de milagre que se manifestasse em sua vida antes de você completar seus dias? Pode ser ver seu filho realizar alguma coisa importante que você tem preparado seu filho, sem de repente ele se formar numa faculdade que você tinha um sonho de fazer isso acontecer. Pode ser um projeto, um chamado de Deus que você queria, estava no coração a vida toda e você quer botar isso para frente, mas ainda não encontrou o tempo da oportunidade, mas você quer depois passar um tempo da sua vida fazendo esse chamado se realizar. Quem sabe talvez não seja mudar para aquela cidade da sua infância, tem ali seu desejo no coração, né? Você morava lá no interior do Rio de Janeiro, né? Lá no interior de Santa Catarina. Tinha um lugar lá bonito, um lugar que você cresceu, um lugar que você ama, um lugar sem violência, um lugar onde as pessoas são amigas, que as pessoas dão um bom dia e você quer terminar seus dias lá, podendo voltar para lá. Quem sabe, então, seu desejo é se aposentar. Deixar aquele trabalho que está assim, mastigando a sua alma, né? Mastigando os seus sentimentos. Eu estava aqui pensando sobre isso e pensando nos meus próprios dilemas, né? Nos meus próprios desejos, nas minhas próprias vontades. E acabei pensando, mudando a pergunta ainda mais um pouco mais. Com essas minhas mudanças de perguntas, eu estou aprofundando a reflexão e eu peço que você venha comigo, porque você também vai fazendo essas perguntas, essa reflexão e vai indo junto comigo, tá certo? Aí eu estava aqui pensando sobre o que eu gostaria de ver realizado antes de morrer. Aí me veio, como se fosse uma espécie de inspiração, uma mudança nesse quesito. E a pergunta mudou para aquela que um pastor faria, né? O que Deus desejaria que você e eu realizássemos antes de morrer? E essa pergunta me trouxe mais temor do que um desafio alegre de ficar pensando nas coisas que eu gosto. Me trouxe mais um temor, o que Deus espera de mim, né? O que Deus espera que eu realize. Quais as promessas e as responsabilidades e a cruz e seja o que for que Ele tem para mim, que eu não vou morrer antes de realizar isso. Estava até vendo e pensando outro dia na história de uma senhora. Eu contei para você essas histórias outro dia, mas eu sei que nem todo mundo assiste todos os vídeos. Eu preciso de vez em quando repetir, né? Para você ficar aqui junto comigo. Eu vi uma senhora outro dia que estava assim bem idosa e ela estava assim já começando a apresentar uma série de doenças, né? E a gente, como pessoas que amam as pessoas da família, pessoas que são amigas da situação, né? Às vezes vão conversar sobre a questão daquela idosa que está ficando muito velha e está apresentando alguns problemas. E também era uma pessoa que tinha uma série de coisas na vida que eram complicadas e tornava a relação dos filhos com ela e da família em geral com ela um pouco mais difícil. As pessoas se faziam a seguinte pergunta. A pergunta espiritual, certo? Rapaz, por que Deus ainda não levou a fulana? Você já ouviu uma pergunta dessa? É uma pergunta muito comum, né, no meio da gente.
A gente pergunta assim, pai, por que que Deus ainda não levou, né? Por que que Deus está estendendo tanto a vida da fulana, né? Será que ela ainda tem alguma coisa para resolver nessa vida? E está se agarrando na vida de um jeito sem querer ir embora e Deus não deixando ir embora, porque ela não consegue dizer essa frase de, Senhor, agora que meus olhos viram teu servo, eu posso partir em paz. Ela não consegue dizer essa frase porque tem alguma coisa segurando, ou Deus está segurando. A gente tem um pouco desse sentimento. E é por isso que eu costumo pensar em nossa vida como uma espécie de arco, uma espécie de ciclo. A gente tem um começo que estabelece algumas questões, que estabelece algumas limitações e algumas pulsões, e alguns desejos, algumas esperanças. A gente tem a manifestação dessa vida ao longo da nossa história, os caminhos que nos são apresentados, as nossas escolhas, as nossas fé, né? Nosso desenvolvimento da fé e da espiritualidade, de como nós vamos lidar com os dilemas que são nos apresentados. E quando a gente vai se aproximando de finais de ciclos, a gente vai fechando esse arco que abriu, né? A gente começa aqui, a gente abre um arco, e aí os dilemas eles vão se resolvendo ao longo da vida, de maneira que quando a gente vai chegando perto ao final da nossa história, a gente pensa assim, o que falta para esse ciclo se fechar, para a minha história se resolver, para a gente alcançar algum tipo de redenção. Então eu penso dessa forma, e eu acho que o Simeão ele é um bom exemplo, um exemplo inspirativo de quem conseguiu seguir o fluxo da vontade de Deus e dos relacionamentos de Deus na sua vida, e conseguiu completar aquilo que lhe tinha sido proposto, né? Ele cumpriu a carreira, guardou a fé, né? Pode dizer assim, rapaz, a minha vida fez sentido, completou, né? Fechou com chave de ouro. Eu enumerei 7 pontos aqui sobre a vida de Simeão para mostrar como ele estava altamente conectado com o fluxo do arco da sua história. Olha só, ele seguia o caminho da piedade, diz a Bíblia, e se a Bíblia citou isso é porque isso era relevante. Ele era uma pessoa temente a Deus e vivia em santidade, e praticava a lei de Deus e vivia conforme Deus desejava que ele vivia. Ele era reconhecido pelas outras pessoas como alguém temente a Deus. Ele vivia em Jerusalém, ele ia ao templo, o Espírito Santo se manifestava em sua vida, estava sobre ele. Ele recebia a revelação do Espírito Santo e era conduzido por ele, porque diz assim, o Espírito Santo o levou até o templo, né? Ele foi presenteado com a resolução da sua esperança e a visão de Cristo, ou seja, uma pessoa que se encontrou com Cristo, que desejava ver Cristo, que tinha um projeto, uma esperança que Deus manifestou na sua vida. Ele chegou a ser um profeta para Maria, falando lá sobre como aquele menino ia ser especial e como ela ia sofrer diante da sua crucificação. Veja, tudo isso nos demonstra que o Simeão era alguém totalmente engajado e dentro do fluxo do arco que Deus tinha para resolver na sua vida. E eu vejo muitas pessoas, sabe, na vida que possuem uma história desse jeito. Uma história que você vai percebendo como ela está cumprindo os propósitos que Deus colocou, como ela está resolvendo os dilemas que se apresentaram e como ela está concluindo tudo isso de uma maneira a construir uma vida feliz, agradável, que honra a Deus e glorifica a Deus. Às vezes, muitas vezes, essa é uma questão, a gente não tem consciência de que isso está acontecendo, porque a gente é muito focado na questão assim, do imediatismo, né? No que está acontecendo nessa manhã, na dor que eu estou sentindo hoje, no que eu vou almoçar 12 horas, no livro que eu estou lendo à noite. A gente é tão focado no dia que não consegue enxergar esse arco. Mas mesmo assim, muitas pessoas estão seguindo esse fluxo sem nem perceber que estão seguindo. E veja só, uma vez eu conheci uma moça, muitos anos atrás. Eu estava conversando com ela, ela era uma espécie de adolescente jovem na época, né? Tipo 17, 18, 19, estava ali no começo da vida. Aí veio falar comigo, estava cheio das depressões, das dificuldades, das ansiedades, das aflições, problemas com a família, problemas de solidão, problemas disso e daquilo, cheio dessas complicações que um jovem de 17, 18, 19 anos normalmente tem, né? Eu estava conversando com ela, dei conselhos, falei, aquela coisa toda de aconselhamento. Bom, aí passou muitos anos.
Aí uma vez eu me encontrei com ela num restaurante. Eu estava lá no restaurante com a minha esposa, encontrei com a pessoa e ela estava toda arrumada, toda, né, com roupa de trabalho e tal. Eu fui perguntando da vida dela e eu percebi uma coisa. Eu tenho uma memória até relativamente boa. Eu me lembrei da época que eu conversei com ela e ela foi me contar a vida dela hoje e parecia que todos aqueles problemas que ela me colocou, uma discussão que ela tinha profunda com a mãe, um problema de depressão e ansiedade, uma solidão, uma dificuldade emocional, tudo isso, quando ela me relatou a sua vida atual, tudo isso parecia que tinha sido encaminhado e os dilemas estavam todos se resolvendo. E hoje ela trabalhava com a mãe, assumiu uma posição de destaque na empresa, resolveu a situação, era casada, tinha uma filha, não sei o quê. Tudo foi se resolvendo de uma forma divina, né? Como se o Espírito Santo tivesse conduzido a vida da menina. Aí, que agora já era uma mulher, né? Já era tudo. Aí eu fui falar com ela isso, porque talvez ela nem lembrasse direito de toda essa conversa que a gente teve. Eu disse, você está percebendo que a sua história, você dizia que era assim e você está dizendo isso hoje. Você dizia que era assim, está dizendo isso hoje. Você dizia que era assim, está dizendo isso. Tudo que você me relatou quando você tinha lá 17, 18, 19 anos, hoje você está encaminhado e resolvendo tudo, e com tudo isso meio que resolvido, a pessoa, embora entendesse isso, né, ela está vivendo a vida dela, ela sabe. Quando a gente coloca dessa forma, mostrando um quadro mais geral e mostrando assim o que era no passado e agora, a pessoa ela tem um impacto, né? Ela percebe, rapaz, é verdade, eu não tinha me atentado sobre isso, mas olhando a minha história desta forma, eu percebo como eu fui abençoada, como Deus foi cuidando de mim, como eu posso hoje dar glórias a Deus. Ela pode hoje chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, eu te glorifico porque você me prometeu que ia fazer determinadas coisas na minha vida e eu estou vendo todas elas sendo cumpridas e você é maravilhoso e eu estou feliz com as resoluções e os arcos da minha vida. Mas acontece que às vezes a gente não tem essa consciência e perde a oportunidade de ser consolado pela nossa história, de ser edificado pela nossa história e de dar glórias a Deus pela nossa história. Já pensou que você poderia estar dando muito mais glória a Deus e estar muito mais consolado e muito mais feliz se tivesse a consciência de como o arco da sua vida está se resolvendo e acreditando nós, eu e você, que nós somos pessoas de fé e a gente acredita que a gente tem propósito, que tem significado, que Deus de alguma forma está construindo uma história através de nós? A gente estaria dando muito mais glória a Deus se a gente tivesse mais consciência. E às vezes falta isso, um despertamento para essa história. Talvez seja essa nossa reflexão do momento. A do momento agora é dizer, rapaz, será que você tem cumprido os propósitos da sua vida e os arcos da sua vida estão se realizando e você já teria muito glória a Deus para dar, mas você está meio sem ter a consciência de como a sua vida foi se realizando e os seus dilemas e por isso ainda pode estar sofrendo sem consolação, sendo que já hoje você poderia dizer, obrigado Deus, por toda a história que você está construindo. E qual é esse arco, qual é essa construção, para onde a sua vida está desbocando? Seria a reflexão do momento. Mas enquanto eu estava, lá vai eu de novo, né? Enquanto eu estava fazendo essa reflexão, eu prometo não ir muito longe, porque eu estou no propósito de fazer vídeos menores, né? E aí quando eu começo a fazer um esboço grande, eu digo, não, olha o propósito, vamos fazer vídeos menores e lançar mais vídeos para a gente ter mais contato entre eu e você, para a gente ter mais relacionamento, né? Através das nossas palavras, a nossa manifestação e a inspiração de Deus. Se tem coisa para falar muito depois, a gente faz outro vídeo, né? Veja só, estava aqui pensando, aí eu pensei assim, rapaz, como a história dessa moça, eu conheço muitas. No entanto, eu também conheço histórias de pessoas que têm um arco para realizar, mas não conseguem desembocar nesse lago, né? Essa água desse rio não chega no lago. Esse arco parece que está travancado e parece que a pessoa está lutando contra a história que tem que realizar, está lutando contra o espírito, está em briga com um dilema que deveria estar se resolvendo e não se resolve. É como se Jonas fugisse de Nínive,
mas não voltasse para Nínive, ele continuasse fugindo e continuasse enfrentando os peixes, e continuasse enfrentando as tempestades, e está naquela luta, e está naquela confusão, e não volta não, porque tem Jonas que volta para Nínive e termina e faz uma redenção e constrói uma história. Mas tem Jonas que vai e que fica na discussão, no barco, na complicação e nunca volta. E eu quero explicar esse nosso momento final, essa última reflexão, que talvez seja a reflexão que me inspirou essa palavra, a reflexão mais forte que eu tenho para você. Olha, talvez através de uma ilustração, eu criei aqui uma ilustração fictícia, porque eu conheço muitas pessoas que têm a dificuldade de fechar esse arco e gerando muitos problemas na sua vida por não estar conseguindo finalizar esse arco e talvez possa até morrer sem ver determinadas coisas sendo realizadas e alcançando a sua redenção, certo? E porque eu vejo, isso não era para acontecer, né? A gente como crente fica dizendo, não, mas as pessoas vão conseguir até o último segundo. Essa é a nossa ideia, mas olhando a vida você percebe que existem casos e problemas e vidas que ficaram brigando com elas mesmas, com a sua história, com a sua resolução, com Deus, e não chegaram aonde Deus queria que ela chegasse. E eu vou criar aqui uma ilustração fictícia com base nas milhões de histórias que eu vejo reais. A fictícia vai te inspirar a reconhecer essas histórias reais na sua vida. Vamos chamar a pessoa de Silvia, né? Porque a gente dá um nome e fica legal. Silvia. A Silvia nasceu numa família problemática. A família causou muitas opressões nela, muita dificuldade mental, muita dificuldade relacional, e ela não teve uma criação boa. E ela pensava da seguinte forma, no seu coração surgiu aquela semente que dizia, um dia eu vou ter a minha família, e vou ser para minha família tudo aquilo que eu não tive na família, né, que me originou. Eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não recebi dos meus pais. Eu vou tratar o meu marido aquilo que meus pais não me ensinaram. Então ela queria, né, ser uma mãe, proporcionar à família, construir filhos que ela pudesse se orgulhar deles e eles pudessem se orgulhar dela. E eles fossem bênçãos, flechas lançadas que abençoavam muitas pessoas, né? Então ela tinha esse propósito, porque ela não recebeu na vida. Mas ao mesmo tempo, essa mesma vida que deu para ela esse chamado, esse sonho, essa realização, também colocou no coração dela uma certa ansiedade, um desejo de validação, de querer correr atrás para tentar mostrar para alguém que ela tinha sucesso, para poder se validar, para poder se sentir bem, para poder, sabe, mostrar para o mundo que ela deu certo na sua história. E de alguma forma ela ficou atrás de projeto, atrás de projeto, atrás de projeto, atrás de projeto, para tentar fazer ficar rico, ou ficar bem, ou mostrar para os outros que tinha uma carreira de sucesso, ou provar para algum pai ou para alguma mãe que podia acontecer naquilo que ela disse no passado. E esse sonho puro, lindo, de restaurar a história através da família, ficou deixando para o futuro. E foi deixando para o futuro. E não cuidava de relacionamentos, não cuidava de construir uma casa, de construir um plano, de construir um futuro. Ficava achando que tinha todo o tempo do mundo, porque ficou naquela trauma pessoal, naquela luta interna de tentar provar para alguém alguma coisa que ninguém tem que provar nada, que era uma força que distanciava dela do projeto de Deus. Então ela estava indo para Nínive quando ela tinha que ir para... Ela estava indo para Tarsis quando ela tinha que ir para Nínive. Mas parece que Deus vai atraindo a gente para Nínive, né? Para o Jonas ir cumprir o seu propósito. A gente fica lutando com isso, dizendo, não, um dia eu vou para Nínive, mas por enquanto deixa eu ficar nessa tempestade, porque eu tenho que estar nesse barco, porque esse barco é minha vida, porque eles vão ver que eu consigo guiar esse barco, porque quando não era nem para você estar no barco, mas você está lutando com um barco que não era nem para ser teu. O barco não era para tu estar no barco, não. Eu estou falando com alguém, né? Esse barco que tu tá se acabando, tá se brigando todinho com ele, para provar para não sei quem que você é alguém e fica aí se consumindo nessa vida. Deixa eu dizer, você não tem que resolver esse barco. Esse barco não era nem para tu, não era nem para tu tá aí.
Tu tá resolvendo um problema que não é seu. Tu tá se acabando por um lugar que não é para tu se acabar. Porque tu tá tentando resolver um trauma seu que era para tu já ter resolvido na sua vida de outra forma, construindo o projeto que Deus tinha para tu, que é em outro lugar. Você era para estar lá fazendo o projeto de Deus e não para se acabar aí onde você tá. Eu tô falando com alguém? Eu acho que eu tô sentindo que eu tô falando com alguém. Então, ó, só que você vai adiando, né? Tanto tem uma parábola bíblica que Jesus fala, né? Vai lá chamar os convidados, né? A festa tá pronta, o banquete tá pronto, vai lá chamar o convidado. Aí foi para um, assim, rapaz, o rei tá chamando para a festa, o banquete tá pronto. Aí o convidado falou, rapaz, eu tenho que cuidar dos meus bois e não vai dar para mim não, vai lá que eu vou aqui cuidar dos meus bois. Aí o outro disse, rapaz, eu tenho que me casar, ó, tô no casamento marcado, vai lá que não vai dar não. E aí as pessoas vão dando desculpa e não vão seguindo aquilo que era a resolução, o dilema e a resposta para a sua vida, vão deixando isso para depois. Nessa minha história fictícia, que parece muito com a história de muitas pessoas, em determinada época a pessoa teve um câncer no útero, ela teve uma dificuldade grande, alguma coisa que fez ela não poder mais engravidar, ter que retirar o útero, ter que fazer uma operação. E isso deixou ela muito arrasada, porque ela achava que ela tinha tempo para resolver isso, de que um dia ia resolver isso, de que Deus tinha prometido para ela isso, de que... E aí ela ficou com raiva de Deus, ficou com raiva da vida, ficou com raiva desse propósito e também não quis mais saber disso, não quis tentar resolver de outra forma, não quis saber de adoção, quis ficar com raiva do mundo. E essa raiva ficou alimentando ela, ela começou a ficar ressentida, cheia de remorso e amargurada e terminou sua vida assim, amargurada, uma idosa chata, raivosa, que afastava todo mundo de si e até pior do que seus pais foram para ela. Essa história é muito comum, não é não? A gente que é crente da caixinha, que tem que dar a resposta certa, fala, não, mas Deus vai cumprir até o último segundo. Amigo, tem gente que é tão teimoso com Deus e com a voz do Espírito e está toda hora correndo para Tarsis em vez de ir para Nínive, que a história dessas pessoas não termina onde tinha que terminar, não fecha o arco, não encontra a redenção, não reconstrói o mundo de acordo com o reino de Deus se manifestando através da sua vida. E talvez seja a minha palavra principal e a última palavra seja essa para você. O que Deus deseja que a gente realize antes de morrer? E se você está vivo, essa pergunta faz sentido. Se você já tivesse morto, não há mais pergunta para você. Mas se você está vivo, essa pergunta diz, então, a minha vida está sendo sustentada, a minha história está sendo sustentada porque eu tenho algo para resolver. Que perdão eu tenho que liberar no tempo da oportunidade? Porque tem um tempo certo para a gente fazer as coisas. Antes que venha o câncer no útero, antes que a pessoa que a gente deveria pedir perdão morra, antes que um filho cresça, fique adulto e não queira nem mais falar com a gente, antes que as coisas deixem de ter a oportunidade da resolução. Como é que você vai se reconciliar com um pai que nem existe mais? Então, hoje é o tempo da oportunidade. É o tempo de você parar de se debater com Deus, parar de ficar tentando salvar um navio que não era nem para tu estar lá, e dar a meia volta, ir para Nínive e fazer o projeto que Deus tinha para você. E ainda digo mais, não fazer que nem Jonas fez, fazer sorrindo, fazer alegre, fazer feliz, resolver sua vida e terminar a vida dando exemplo. Dizendo como o nosso amigo Simeão, eu vou repetir a palavra que ele disse, Lucas 2, no verso 29. Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo. O que é que Deus tem para fazer na sua vida ou espera que você realize para que você possa completar essa obra e esse arco de maneira excelente e ser contado entre aqueles que entregaram o talento multiplicado para Deus. Como aqueles que são como aquelas virgens que tinham suas lâmpadas acesas.
Vou terminar com essa pergunta, certo? Porque eu não quero resolver a sua questão, eu quero abrir a sua questão. Eu espero, amigo, que você use essa palavra para dar um princípio de transformação no seu coração. E você comece a sair do barco do meio da tempestade, que não era nem para tu estar lá, e comece a construir e realizar os dilemas e os arcos e a história que Deus tinha para você finalizar. E assim fazer uma grande redenção na sua história. E que você, durante o período da sua vida, consiga ver a volta de Cristo. Eu vou ficando por aqui. Se o irmão quiser me abençoar, olha, não se constrange, porque cada bênção que vem de cada um tem sido importantíssimo. Eu dou sempre um glória a Deus quando eu vejo o Pix chegando, né? Eu vejo assim, o Pix lá, o fulano mandou 15 reais. Eu vou lá, abro para ver a mensagem, que dá para mandar umas mensagens, quem faz Pix. Aí eu assim, Deus abençoe mesmo, porque Deus abençoe, né? Vamos vivendo na dependência de Deus, e cada irmão que me ajuda aí é uma bênção, tá certo? Eu agradeço todos vocês. O Pix é pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com. No mais, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esquece de ver se você está inscrito no canal. Não esquece de dar aquele like legal, assim, ó, aperta aí o like, de compartilhar com seus amigos e o maior número de pessoas possíveis. Até o próximo vídeo.